paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula no canal do professor Álvaro Bruno. Estamos na lição de jovens, hoje é a segunda lição do dia 11 de abril de 2021, segundo trimestre da nossa CPAD. O tema é Ação de Graças pela Igreja de Corinto. Vou colocar o óculos, para melhorar um pouco. O texto do dia: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. 1 aos Coríntios 1 e o verso 4. A síntese: a oração de Paulo em favor dos coríntios era uma forma de revelar seu amor a eles. Os objetivos dessa lição: primeiro, expor a saudação de Paulo na primeira carta aos Coríntios. Segundo, mostrar o contentamento de Paulo pela obra de Cristo na vida dos coríntios. E terceiro, ressaltar que a igreja em Corinto era marcada pelos dons espirituais. Então, esses são os objetivos. Vamos ao texto bíblico. 1 aos Coríntios 3, do versículo 1 ao 3. E 1 aos Coríntios, do versículo 6, do 16 ao 20. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Na introdução, nós, dando continuidade à primeira lição, ao primeiro tópico, vimos uma panorâmica geral. Agora, ao iniciar a carta, Paulo faz as saudações iniciais com sabedoria, de forma fraterna, amigável, agradecendo a Deus pela vida dos coríntios. O amor do apóstolo pela igreja fala mais alto que sua insatisfação com alguns comportamentos internos dos crentes. Antes de tratar os problemas, o apóstolo registra uma das características da igreja em Corinto. Qual é? A abundância de dons espirituais. Então, a igreja ela era marcada pelos dons espirituais. Todos os dons havia naquela igreja. Mas ele introduz, então, de maneira fraterna, amigável, com oração, No tópico 1, saudações de Paulo à igreja. Saudação de Paulo à igreja. Nós temos aí, nós já lemos do capítulo 1, do primeiro versículo ao 3,
né, Paulo se apresenta e justifica o seu chamado, porque dentro daquela comunidade também, né, o chamado de Paulo também estava sendo questionado, né, se ele era de fato ou não apóstolo. E aí ele inicia, o apóstolo inicia a carta com saudações e ação de graças em favor dos coríntios, agradecendo a Deus pela vida dos coríntios. Logo de início, ele procurou mostrar que não trabalhava sozinho, pois o irmão Sóstenes estava com ele. Quem era Sóstenes? Nós já lemos na primeira aula. Sóstenes era o chefe da sinagoga de Corinto, tá? Mas se converteu ao cristianismo com a pregação do apóstolo Paulo. E aí nós lemos também no versículo 17 de Atos 18, que ele foi espancado pelos judeus diante do tribunal romano por defender Paulo. Então, ele foi fazer a defesa de Paulo e ali também ele sofrera as consequências. Então, enquanto o apóstolo escrevia a carta em Éfeso, né, Sóstenes continuava ao lado dele para ajudar a igreja. Esse episódio nos mostra que a amizade verdadeira é algo precioso na vida de uma pessoa. Por isso, ela deve ser cultivada para que se mantenha ao longo da vida, pois é como um tesouro a ser preservado. Então, aqui, o autor nos faz pensar na amizade de Paulo e de Sóstenes, né? O valor de uma amizade, como é importante se preservar e cultivar a amizade. Mas também tem o outro lado, é muito importante que nós tenhamos cuidado com quem nós nos relacionamos num nível tão profundo como é a amizade. De repente você é amigo de uma pessoa e essa pessoa não presta, essa pessoa faz coisas erradas, essa pessoa te coloca em certas situações complicadas e de repente quando você percebe, você já está no buraco junto com essa pessoa. Então é bom tomar muito cuidado com as amizades, né? Como são os seus amigos, o que eles fazem, eles frequentam o mesmo lugar que você, eles têm a mesma visão da vida, eles olham para o futuro, eles são progressistas ou são pessoas divergentes, enfim, eu não estou desqualificando nenhum tipo de amizade, preste bem atenção, mas é bom você observar, porque tem amizades que só trazem complicações, é nesse sentido que eu estou falando, tá? Então, Sóstenes e Paulo, eles eram amigos. Como das outras cartas, o apóstolo fez questão de defender seu apostolado e a origem divina do seu chamado. Vamos ver isso em Romanos, capítulo 1 e o versículo 1. Isso é muito importante nas cartas de Paulo, a defesa que ele faz da sua chamada diretamente por Deus. Romanos 1 e 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Lá em Gálatas também, capítulo 1, versículo 1, ele também faz a defesa da sua chamada. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, Paulo sempre está defendendo o seu apostolado, defendendo a origem divina do seu chamado. Nós já lemos na primeira aula, né, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a chamado, o encontro que Paulo teve com Jesus Cristo de Nazaré, que já havia sido morto, ressuscitou, já estava glorificado, e Paulo teve um encontro com Jesus. Então, ele sempre faz essa defesa da sua chamada diretamente por Deus. Ele faz essa defesa porque alguns falsos mestres
surgiram na igreja e tentavam constantemente manchar a sua imagem e a sua mensagem. Então, são aqueles que gostam de denegrir a imagem do outro, distorcer a mensagem do outro. Mas Paulo enfatizou que seu ministério era da vontade de Deus. Assim, podemos concluir que a convicção do chamado fundamenta o exercício do ministério cristão. Então, toda pessoa que recebe de Deus um chamado e ela tem a convicção desse chamado, ela não pode olhar nem para a direita nem para a esquerda, ela não pode dar ouvidos a críticos, a mentirosos e etc e tal. A pessoa tem que focar no seu chamado e atender a sua missão e ir trabalhar para Deus, trabalhar para o seu exercício do seu chamado. Isso é fundamental. Então você, quando tiver uma missão, tiver um chamado, aprenda a focar no seu chamado, no seu trabalho. Não olhe para A, para B, para aquilo, não. Só se preocupe de você estar fazendo aquilo para o que você foi chamado. O segundo subtópico é o reconhecimento do chamado de seus leitores. Então ele justifica no primeiro o seu chamado, agora ele mostra o reconhecimento do chamado de seus leitores. Paulo tinha a característica própria para lidar com as igrejas, em especial entre as que ele fundou, pois conhecia bem de perto os membros e o estilo de vida desses grupos de crentes. Ele sempre atuava de forma pedagógica, ou seja, ensinando com calma, com carinho, tá? De forma carinhosa, né? Ele tinha um carinho pelas pessoas, pelas famílias, e ele atuava de maneira pastoral, como um cuidador, como um zelador de almas. Está aí, por exemplo, então, um modelo para nós, né? Para os homens e mulheres que são chamados à liderança, né? O apóstolo Paulo começava a escrever enfatizando o lado positivo da igreja. Então ele apontava o que tinha de bom e de melhor, para só então depois ele começar o conserto daquilo que estava errado. Ele reconhece as qualidades de seus destinatários, dos coríntios, mas não economiza nas repreensões quando aplicáveis ao longo da carta. Então, nós já vimos alguns exemplos e depois nós vamos aprofundar. As recomendações e as advertências não serviram somente para os seus primeiros destinatários, não era só para aquela igreja local, mas são atuais para as igrejas contemporâneas, para as igrejas do nosso tempo também. Se olharmos atentamente, o reconhecimento de Paulo destaca a ação divina na vida da igreja. Seus membros foram santificados, mas por meio da obra de Cristo. Assim, somente eles poderiam exercer os dons, né? Poderiam exercer os chamados específicos também por meio da ação de Cristo, pois foram chamados para servir na igreja de Deus. Então, eles também foram chamados, é isso que Paulo está dizendo. Os seus leitores também tinham um chamado de Deus, né, para exercer aquilo que Deus queria que eles fizessem na igreja do Senhor. Subtópico número 3, a saudação fraternal de Paulo. Então, subtópico 1 e 2, nós vemos a questão, né, do chamado, né, o chamado de Paulo, a importância do chamado de Paulo e o chamado dos seus leitores. Agora, no 3, a saudação fraternal. Vejamos, Paulo deseja à igreja de Corinto a graça e a paz da parte de Deus e do Senhor
Jesus Cristo. Vejamos o que é isso. Graça não era uma simples palavra de saudação, mas tinha um grande significado naquela cultura, pois ela remete à livre dádiva de Deus em Cristo. O apóstolo conhecia muito bem o efeito dessa graça diante das dificuldades, injustiças e sofrimento por amor ao Evangelho. Por isso, como fez a Timóteo em momento de grande dificuldade em sua vida e ministério, ele podia recomendar: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:1. Da mesma forma, quando deseja a paz, com certeza ele tem em mente o conceito do Antigo Testamento, com a expressão hebraica shalom. O termo expressa mais do que a ausência de luta, representa a prosperidade integral do ser humano, em especial a espiritual. Portanto, graça e paz seriam muito benéficas na situação de tensão e conflitos que a igreja em Corinto vivia. Então, a graça demonstrada por Paulo à igreja de Corinto era o favor de Deus para a humanidade, dando o seu próprio Jesus para morrer no lugar dos homens pelo pecado da humanidade. Então, isso é graça. A graça é o favor de Deus que o homem não merecia e não merece, mas mesmo assim Deus dá de presente. E a paz, a paz é o shalom, é aquela paz independente das circunstâncias externas, tá? A pessoa ter paz em Cristo Jesus. Então, eram dois termos na sua saudação fraternal que aquela cultura, aquelas pessoas daquela época, elas compreendiam muito bem. E nós também compreendemos que a graça de Deus, o favor de Deus ao nosso favor, ele é fundamental. E a paz de Deus que é derramada em nossos corações por Cristo Jesus também é fundamental. E hoje, mais do que nunca, nesse período em que o mundo está debaixo de uma pandemia, de um inimigo invisível, é muito importante que os cristãos tenham a paz de Cristo, tenham esse sossego na alma, saibam que estão debaixo do controle de Deus e tudo está debaixo do controle de Deus. Isso é ter paz. O próprio Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis o quê? Aflições. Mas ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tá? Então, nós temos paz através de Cristo. Então, acalme o seu coração, E aí ele faz a gente um questionamento. Você tem convicção do chamado que Deus tem para a sua vida? Você tem essa convicção do que Deus chamou para você fazer? E aí ele diz, um ponto importante, servir a Deus é uma honra, servir a Deus é um privilégio. Então, quando você achar que você está fazendo demais, a gente ouve alguns cristãos que dizem, eu já trabalhei muito para Jesus, eu já evangelizei muito, Irmão, é um privilégio nós trabalharmos para Jesus. Nós nunca, tem uma passagem que Jesus diz, depois que vocês fizerem tudo, considerem-se servos inúteis. Então, nada do que nós fizermos em prol do reino de Deus, tem preço, não tem preço. Deus dará uma recompensa porque Deus é bom, Ele é sempre bom. Mas merecer, nada do que a gente fizer vai pagar o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Vamos ao tópico número 2. Paulo dá graças a Deus pela obra de Cristo na vida dos coríntios. Subtópico 1. Paulo era grato pela conversão dos coríntios. Como era costume em suas cartas, Paulo inclui na introdução as ações de graças a Deus
pela obra de Cristo na vida de seus ouvintes. O hábito de orar pelas pessoas desenvolve em quem ora o sentimento de empatia, de se colocar no lugar do outro sobre quem se ora. Então, quando você orar por alguém, é importante que você tenha empatia pelo sofrimento dessa pessoa, pela dificuldade que essa pessoa está passando. O que é ter empatia? É você tentar se colocar minimamente no lugar dessa pessoa que está sofrendo, que está chorando, que está passando pelo sofrimento. Isto é empatia. E quando a gente ora, temos que ter empatia. O apóstolo, ele agradece a conversão dos coríntios e sua fé em Cristo, fruto das pregações e testemunho de vida na convivência de 18 meses naquela igreja. Então, Paulo ficou ali 1 ano e meio ensinando o evangelho para aquelas pessoas, mostrando para elas o caminho do céu e como elas deveriam se comportar como novos convertidos em Cristo. O estilo de vida da cidade era um grande desafio para a manutenção de uma vida exemplar. Lembrando, conforme nós já falamos na primeira aula, ali havia dois extremos, né? Os cristãos que eram levados a guardar a lei, a Torá, o legalismo, e o outro extremo, o antinomismo, em que se pregava, não, agora você é cristão, você pode viver do jeito que você quiser, fizer o que você quiser, quando nós sabemos que não é bem assim. Então era difícil essa manutenção de uma vida exemplar. Então, mesmo diante de diversas falhas demonstradas pelos membros da igreja, Paulo era grato pela permanência do grupo de fiéis. Então havia um remanescente, havia pessoas ali sinceras, havia pessoas bem intencionadas, né? Ainda no texto bíblico, ele distingue 3 pontos importantes. O primeiro, o enriquecimento na palavra. As pessoas guardaram a palavra, as pessoas estavam na palavra. Segundo, o conhecimento experiencial de Deus. As pessoas ali, elas tiveram experiências com Deus, experiências pessoais. Então, elas não eram cristãs só de ouvir falar, não. Elas tiveram experiências com Deus. Elas viveram algumas coisas pessoais com o Evangelho de Cristo e com o próprio Cristo. Terceiro, o testemunho de Cristo confirmado neles. Ou seja, o apóstolo conhecia bem o poder do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê, conforme está lá em Romanos capítulo 1, versículo 16. Então, aquelas pessoas ali, elas tinham um testemunho de vida. Elas tinham um testemunho do que Cristo fizera na vida delas. Então, elas conheciam a palavra, elas tinham experiências com Cristo, né? E elas davam testemunho do que Cristo fizera na vida delas. Então, Paulo era grato pela conversão dos gentios. Subtópico 2, as palavras amáveis de Paulo. As palavras amáveis, né? A ação de graças pela vida e fé dos destinatários, dos coríntios, prepararam o caminho para o que estava por vir. Paulo prepara o coração dos ouvintes para escrever a respeito de suas preocupações, que vieram depois de ser informado do mau comportamento dos crentes em Corinto. Eles ainda estavam no início da caminhada cristã e faltava-lhes maturidade espiritual. Então, Paulo iria chamar a atenção deles, como o pai e a mãe chamam a atenção dos seus filhos quando estão em processo de crescimento e ainda são imaturos, não é? O apóstolo faz menção do dia do Senhor e da promessa do arrebatamento. O dia do Senhor, o dia do julgamento final, o dia do arrebatamento, né? Quando Cristo vier
buscar o seu povo. Esse dia, entre aspas, o autor coloca aqui, tem um significado doutrinário muito impactante. Para quem não está preparado, será um dia de juízo. Quem não se preparou, quem não se consertou, quem não se arrependeu, esse dia será um dia de juízo, um dia de condenação. Contudo, para quem está dentro da vontade de Deus, será um dia de alegria e vitória permanente. Quando as pessoas então entenderão, valeu a pena eu sofrer, eu ser maltratado por amor ao Evangelho, valeu a pena tudo que eu passei por causa do Evangelho. Então vai ser dia de gozo, tá? Paulo temia que o comportamento dos membros da igreja pudesse comprometer a salvação deles, desse grupo que estava lutando para ser fiel ao Evangelho. Por isso, deixa claro que a nossa conduta no presente pode comprometer o nosso futuro. Assim, um dos objetivos de sua carta era dissipar os conflitos e comportamentos que não condiziam com a vida cristã. Então, o objetivo dele, ao chamar a atenção, era mostrar para aqueles que estavam cometendo absurdos, erros, tá? Que eles se consertassem, e mostrar para os que estavam sendo fiéis que eles deveriam tomar cuidado para não cair no mesmo tipo de erro e de pecado. Então, as palavras de Paulo são amáveis, mostrando esses dois lados. Subtópico 3, a expectativa de Paulo estava alicerçada na fidelidade de Deus. Então, Deus é fiel. Deus vai cumprir aquilo que ele fala. Então, Paulo diz assim, o autor diz assim, o apóstolo deixa claro que o Deus que os presenteou com a salvação em Cristo Jesus era também fiel para guardá-los de modo irrepreensível até a segunda vinda de Jesus. Lembrando que a igreja nessa época, ela sofria perseguições, como ainda hoje sofre, tá? E alguns cristãos, eles não suportavam, alguns estavam desanimados e querendo desistir. Então, Paulo diz que o mesmo Cristo que os salvou também iria guardá-los nesses momentos difíceis. Na igreja em Corinto existiam muitas práticas que não agradavam a Deus, mas Paulo nunca desistiu da igreja e de seus membros. Por mais falhas que o ser humano tenha, Deus sempre está disposto a perdoá-lo, à medida que se arrependa dos pecados e os abandone. O Senhor tem prazer em ajudar em nosso processo de santificação. Então, o que o autor está comentando aqui e que Paulo estava dizendo, estava demonstrando com esse exemplo de não desistir da igreja de Corinto, não desistir dos seus membros, é que Deus não desiste também de nenhum de nós. Por mais pecador que eu seja, por mais pecador que você seja, se nós nos arrependermos, se nós pedirmos perdão e nós abandonarmos aquele pecado, aquele erro, Deus nos perdoará e nos levará para um caminho melhor, porque Deus ele vai nos ajudar nesse processo de santificação. Ninguém consegue se santificar sozinho, mas também a responsabilidade não é só de Deus, não é Deus que sozinho nos santifica. É preciso que eu faça a minha parte e Deus faça a parte dele. Qual é a minha parte? Eu preciso orar, eu preciso me perdoar, eu preciso perdoar o meu irmão, eu preciso pedir perdão a Deus, eu preciso me consertar, me arrepender e largar aquilo de errado que eu estiver fazendo, e então Deus irá me ajudar nesse processo de santificação. Alguns crentes em Corinto eram infiéis, mas o apóstolo os exortava ao arrependimento, a fim de que se achassem fiéis aos mandamentos do Senhor. Então, Paulo estava chamando esses infiéis para um concerto com Deus, né? Aí o autor coloca aqui, pense, você é grato ao Senhor
pelo presente da salvação? Você sempre agradece a Deus porque você foi salvo? Você foi salvo da perdição eterna, você foi salvo dos vícios, você foi salvo da perdição, do pecado, do diabo, dessas coisas terríveis que nós fazíamos quando não éramos crentes. Você é agradecido por ser salvo? Ele pergunta. Cristo nos salvou e, como crentes, precisamos dissipar os conflitos e comportamentos que não condizem com a vida cristã. Ou seja, você precisa viver uma nova vida em Cristo Jesus. Você não pode continuar da mesma maneira que você era quando aceitou a Cristo. Você agora é uma nova criatura. Paulo vai falar em 2 Coríntios 5,17 que nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então nós temos que viver como cristãos uma novidade de vida. Vamos ao tópico número 3. Uma igreja marcada pelos dons espirituais. Os dons espirituais. Em meio à saudação aos coríntios, então nós ainda estamos na introdução da carta, Paulo lembra que nenhum dom faltava àquela igreja. Aquela igreja tinha todos os dons espirituais. Mais adiante, lá na frente, no capítulo 12, o apóstolo ensina a respeito dos dons espirituais. Ele vai trazer ensinamento de como cada pessoa deve usar o seu dom na sua vida pessoal e na sua vida congregacional. Ele mostra que as promessas de Deus, por meio da pregação do Evangelho, estavam sendo cumpridas ali. Tá? A igreja em Corinto estava cheia dos dons, cheia dos presentes de Deus. Os dons espirituais são presentes que Deus dá a cada cristão, a cada igreja. Uma das primeiras reações dos leitores das cartas aos coríntios então o primeiro questionamento é: como Deus pôde conceder tantos dons espirituais a uma igreja carnal e com muitos problemas morais? Nós nos perguntamos constantemente, como é que é possível? E aí o autor coloca, os dons são presentes imerecidos de Deus. Lembra que nós falamos sobre a graça, quando estávamos falando da graça e da paz? Então, dons são presentes imerecidos, é graça de Deus. Não é porque você merece, ou eu mereço, ou alguém fez alguma coisa para merecer. Não, é de graça. Deus deu. Tá? Não tem muita explicação. Tá? Os dons são presentes e merecidos de Deus, e Paulo diz que a manifestação deles na igreja era o testemunho de Cristo a respeito de seu povo. Tá? Então, assim como Cristo foi enviado pelo Pai para morrer no lugar de todos os homens, para a salvação de todos os homens, e isso foi de graça para quem quisesse, não tinha que pagar nada. A mesma coisa são o exemplo dos dons espirituais. Os dons espirituais é um reflexo do maior presente que Deus deu à humanidade, que era o seu Filho Jesus por todos os homens ali na cruz do Calvário. Mas vamos ao subtópico 2. Os dons espirituais não definem a nossa espiritualidade. Como isso daqui é difícil para alguns de nós entender. Os dons espirituais não definem a nossa espiritualidade. O que significa isso? Em alguns lugares pentecostais, a ideia que predomina é a de que as manifestações dos dons espirituais são sinônimas de espiritualidade e santidade. Então, quanto mais dom a pessoa tem, mais se acredita que aquela pessoa é santa, é espiritual, é especial. Isso é um engano, pois a santidade é evidenciada pelo fruto do Espírito. Gálatas 5, do 22 ao 25. Ali está a verdadeira essência
da espiritualidade cristã, tá? A prática do fruto do Espírito. Então, se você não tem nenhum dom, o que é algo quase que praticamente impossível, porque cada cristão, quando aceita Cristo, ele recebe um dom espiritual, ele tem talento, ele tem dom espiritual, tá? Então, mesmo que suponhamos que você não tenha nenhum dom espiritual, isso não significa que você não é cristão, que você não é sincero, que você não é salvo. Isso não significa nada. Agora, se você não pratica o fruto do Espírito, se você não deixa florescer na sua vida o fruto do Espírito, amor, fé, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, se isso não faz parte da sua vida, aí sim você pode saber que você não é um cristão verdadeiro, você é um cristão carnal. Mas se você não tem nenhum dom, fique em paz, tá? Inclusive eu quero ir além. Se você não é batizado no Espírito Santo, por qualquer que seja o motivo ainda, você não é batizado com o Espírito Santo, não se preocupe, você é salvo, você aceitou a Cristo como Salvador, Jesus está na sua vida, o Espírito Santo está na sua vida, você é salvo em Cristo Jesus. Tá? Porque em alguns meios também dizem, não é batizado com o Espírito Santo, então não é salvo. Isso é mentira, isso é até uma heresia. Tá? Mas vamos adiante, senão essa aula não termina hoje, né? Muitos acreditam que o crente espiritual é o que tem uma diversidade de dons espirituais. Mas o apóstolo Paulo deixa claro que o crente espiritual é o que evidencia o fruto do Espírito em sua vida, como acabamos de falar em Gálatas 5:22, está lá em Efésios 5:18 também, tá? Os dons espirituais são importantes para a igreja, mas a nossa transformação em Jesus Cristo é evidenciada pelo fruto do Espírito, tá? Por isso, não se engane para identificar se uma pessoa tem maturidade espiritual, observe seus frutos no dia a dia. Então, não é porque fala muita língua estranha, porque profetiza, né? Porque não, isso daí não. Você tem que olhar a vida da pessoa, como é que ela se comporta. Ela é ladrona, é caloteira, é mentirosa, é invejosa. Então, isso aí você pode olhar, porque o fruto dessa pessoa não condiz com aquele que está na videira verdadeira. Subtópico número 3. Os dons são capacitações para o serviço. Tá? Então, quando alguém recebe um dom espiritual, é para colocar em prática, é para trabalhar no reino de Deus. Os dons devem ser usados com base no amor. O amor é a base de tudo que se faz no reino de Deus. Talvez esse seja o motivo de Paulo incluir o capítulo 13 entre os capítulos 12 e 14 desta carta, de 1 aos Coríntios. A diversidade de dons é um grande tesouro para a igreja, desde que o dom não seja considerado um fim em si mesmo. O apóstolo aconselha, nas suas cartas, fazer uso da humildade no uso dos dons e adiante adverte sobre o perigo de usá-los para projeção pessoal, ou seja, tomar cuidado para que aquele que tem o dom não use o dom em benefício próprio, para a sua própria projeção. Não, o dom é para a edificação da igreja, é para o serviço do crescimento do reino de Deus. É o nome de Cristo que precisa ser glorificado na utilização dos dons espirituais. Caminhando para o final, Deus deu gratuitamente diversos dons para serem compartilhados na igreja, trazendo mais benefícios quando complementados entre si.
Então eu tenho um dom, você tem um dom, a outra pessoa tem um dom e a gente vai se complementando como membros do corpo de Cristo. Portanto, a autoavaliação não deve ser feita na comparação com as demais pessoas, mas avaliando qual a contribuição dada para a totalidade dos dons concedidos à igreja de Cristo. Por isso o apóstolo compara a igreja como um corpo. Paulo dá graças pelos dons que se manifestavam entre os coríntios, mas adverte que devem ser usufruídos para o bem comum. Então, cada membro, cada dom, ele deve complementar o outro. Cada cristão contribui com o seu dom, com o seu trabalho em prol do reino de Deus. Como você está na utilização do seu dom ou dos seus dons? Você está trabalhando para o reino de Deus? Você está complementando o corpo de Cristo? Isso é bom você pensar. Os dons espirituais definem a nossa espiritualidade? Já vimos que não, né? Os dons espirituais não definem a nossa espiritualidade. O que define é o fruto do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Deus abençoe a sua família. E até a próxima aula, se Deus quiser. Deixa aqui embaixo o seu gostei. Se quiser também deixa o seu comentário, tá? Mas não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e também compartilhar essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Um abraço apertado e até a próxima, se Deus quiser.